Bom dia! Está começando Amanhã Mulher, nossa revista eletrônica. Vamos começar falando sobre as crenças limitantes que podem se desenvolver na infância e adolescência e como os pais podem agir para evitar o surgimento dessas crenças. Agora vamos falar sobre as crenças na vida dos nossos filhos. Vocês já viram pessoas sem estudo ou sem formação acadêmica chegar ao topo e alcançar o sucesso? E pessoas com currículo conceituado, desempregadas ou atuando fora da sua área de formação? O que impede alguém tão qualificado de alcançar o sucesso profissional? Vou trazer outra reflexão para vocês. Por que algumas pessoas bonitas, legais, estáveis financeiramente não conseguem construir um relacionamento amoroso duradouro e saudável? O que bloqueia as pessoas de alcançarem o sucesso profissional ou a realização pessoal? Existem várias causas que afetam o nosso estado emocional e nossas ações. E hoje vamos abordar uma delas, as crenças limitantes. É um assunto extremamente importante porque elas têm o poder de limitar as atitudes responsáveis pelo nosso sucesso. Quero que você pare por um minuto e pense em alguma coisa que você deixou de fazer porque se sentiu incapaz, insuficiente, ou por se sentir feia, gorda. Pode ser deixar de ir a um evento ou conseguir desenvolver um projeto. Pense um pouquinho. Lembrou? É bem provável que o assunto que vamos abordar hoje tenha influência no fracasso do seu comportamento. Crenças limitantes é um tema importante, principalmente para pais. Eles são os principais responsáveis pela formação de crenças limitantes em seus filhos. Essas crenças são os grandes sabotadores do sucesso na fase adulta. Crença é tudo que uma pessoa acredita que é verdade, mas na realidade não é uma verdade absoluta. Por exemplo, décadas atrás, muitas pessoas tinham a crença que se comessem manga com leite iriam passar mal. Hoje, essa crença caiu por terra. Essa é uma crença antiga que foi criada intencionalmente na época do Brasil colonial, dos tempos dos escravos. O leite, naquela época, era um alimento bastante raro e caro, sendo de consumo exclusivo dos senhores do engenho. Já a manga era abundante. Como os escravos comiam manga o dia todo, para que eles não consumissem o leite, os senhores do engenho inventaram esse mito, que consumir leite e manga juntos fazia mal. Então, crença é tudo aquilo que acreditamos como verdade. A crença é um padrão mental construído. Agora, quando essas crenças impactam negativamente nossas vidas, elas são chamadas de crenças limitantes. As crenças limitantes são pensamentos negativos sobre nós mesmos, sobre o outro ou sobre o mundo que acreditamos serem verdades, mas que na verdade não são. Esses pensamentos são automáticos, inconscientes e prejudiciais, e por estarem tão consolidados na nossa mente, afetam e limitam o nosso desenvolvimento pessoal, social, acadêmico ou profissional. O que são crenças limitantes sobre nós mesmos? São características negativas que acreditamos possuir e que nos fazem procrastinar ou sabotar nossas atividades, como eu não sou capaz, eu sou burro, eu não sou bom o suficiente, largo tudo pela metade, sou feio, nunca vou ser rico, ninguém nunca vai me amar. São pensamentos negativos sobre nós mesmos que nos limitam. E sobre o outro? São pensamentos afirmativos de que as outras pessoas são más, que mulher dirige mal, que homem não chora, que ninguém é confiável, que todos os homens são infiéis, que as pessoas mentem. São conceitos que não são reais sobre as outras pessoas e que limitam o sucesso no relacionamento amoroso e social.
E sobre o mundo? As crenças mais comuns sobre o mundo são de que o mundo é cruel, o mundo é perigoso, é difícil ganhar dinheiro, que políticos são todos corruptos, que o mundo está em crise, é por isso que nada dá certo para mim. São percepções negativas instaladas sobre o mundo, sobre a situação financeira ou política que nos limitam. As crenças limitantes são uma forma bastante sofisticada de autossabotagem e serve de obstáculos mentais para a concretização dos nossos sonhos. Mas como as crenças são criadas? As crenças limitantes são criadas na infância e na adolescência. Na infância, tudo que a criança vivencia ou aprende, ela absorve como verdade. Isso acontece porque o seu cérebro não está totalmente formado. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo raciocínio mais complexo e pela capacidade de analisar e questionar, ainda não está formado. Com isso, a criança não tem a capacidade de definir se uma situação é boa ou ruim, segura ou perigosa, verdadeira ou falsa. Nessa fase, pais e educadores têm forte influência na formação de crenças. Na adolescência, o cérebro já está um pouco mais desenvolvido e os ídolos, as autoridades e os amigos são os principais influenciadores no desenvolvimento das crenças. Na fase adulta também podemos desenvolver crenças, mas acontece com menos frequência e intensidade, porque o nosso cérebro já está totalmente formado e moldado por nossas experiências e aprendizados. As crenças limitantes se instalam quando uma criança ou adolescente ouve com frequência frases negativas, como você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, o seu irmão é muito melhor. Eles passam a acreditar nessas afirmações e permanecem registradas em sua mente ao longo de toda a sua vida. Imagina você, durante a sua infância, ouvir várias vezes dos seus pais, que são as pessoas mais importantes para você, que o seu irmão é melhor do que você, ou que o seu primo é melhor do que você. Isso vai ficar registrado na sua mente. E quais são as consequências na vida da criança quando ela ouve frases negativas? Elas absorvem como verdade e passam a desenvolver sentimentos negativos e atitudes que limitam o seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e social. Vamos pegar como exemplo a frase: o seu irmão é melhor do que você. Quando a criança ouve essa frase, ela começa a ser afetada, a sua autoestima começa a ser afetada. E ela deixa de ter interesse em algumas atividades por não se sentir capaz. E quando ela estiver na fase adulta, essa mesma crença pode fazer com que ela desista de uma entrevista de emprego por acreditar que os outros candidatos estão mais bem preparados. Ou poderá recusar uma proposta de chefia por não se sentir capaz de assumir o cargo. E tudo isso porque na infância ela ouvia dos pais que o seu irmão ou o seu primo era melhor do que ela. As crenças negativas também são criadas quando a criança ou adolescente vivencia situações como traição entre os pais ou briga, conflitos por dinheiro. Os conflitos como esses podem desenvolver crenças que bloqueiam relacionamentos saudáveis. As brigas constantes entre os pais podem fazer o filho acreditar que o casamento traz infelicidade. Quando o pai trai a mãe, ele pode criar uma crença de que as pessoas traem. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? O que leva algumas pessoas bonitas, legais, estáveis financeiramente, não conseguirem construir um relacionamento amoroso duradouro e saudável? É por causa dos conflitos vivenciados. Ele passa a ter dificuldade de construir um relacionamento por falta de confiança, por achar que vai ser infeliz ou traído. Existem vários tipos de crenças. As hereditárias, que vêm do sistema familiar, elas são as que mais impactam o desempenho das crianças e adolescentes, por causa dos vínculos afetivos e do grau de admiração e confiança que os filhos sentem pelos pais. Algumas famílias vão repassando suas crenças limitantes de geração em geração,
dizendo frases do tipo: o mundo é perigoso, dinheiro não dá em árvore, é preciso ralar muito para conseguir, homem não pode chorar, que tudo na vida é difícil e assim por diante. Tenho certeza que você lembrou de alguma crença que sua família te ensinou. Sem a intenção, os pais também podem criar novas crenças limitantes no filho, através de críticas, frases que destroem o emocional do seu filho. Outro tipo de crença é a social, aquelas que são influenciadas pelo nosso meio social, como amigos, educadores, mídias e ídolos. Essas crenças podem exercer uma grande influência na vida das crianças e dos adolescentes, pregando padrões de beleza, estilo e competências muitas vezes difíceis de alcançar. Isso pode levar à formação de crenças de incapacidade e de inferioridade. Existem algumas crenças sociais muito comuns, como só as pessoas ricas são felizes, só as pessoas magras têm saúde, e se não entrar na faculdade, você não vai conseguir nada. Essas crenças podem comprometer várias áreas da vida, incluindo a saúde mental, autoestima e oportunidades de sucesso. E a última são as crenças pessoais. As crenças pessoais são formadas quando uma pessoa vivencia uma situação e a define como um padrão. Por exemplo, alguém que é demitido do emprego ou não passa no vestibular pode desenvolver a crença de incapacidade. Da mesma forma, após o fim de um relacionamento, fica muito fácil acreditar que ninguém mais vai gostar dela novamente. Essas crenças pessoais podem ter um impacto significativo na autoestima e nas expectativas futuras da pessoa. Tem como desinstalar as crenças limitantes? Sim, é possível desinstalar as crenças limitantes. O primeiro passo é identificar quais são essas crenças e em quais áreas da sua vida elas estão causando limitações. Em seguida, é importante realizar um processo de ressignificação, compreendendo como essas crenças foram instaladas e por que foram criadas, e trazer a consciência que elas foram inseridas e não desenvolvidas por você. E por fim, é essencial cultivar novos hábitos mentais, desconstruindo pensamentos negativos e praticando pensamentos e comportamentos positivos e construtivos. Como evitar a formação de crenças limitantes nos filhos? Agora que vocês, pais, aprenderam que suas palavras têm o poder de limitar o futuro brilhante do seu filho, vou compartilhar uma dica valiosa. Suas palavras também têm o poder de capacitar e incentivar seus filhos a desenvolverem competências que os levarão ao sucesso e à realização pessoal. Existem as crenças fortalecedoras, expressas por frases positivas ditas pelos pais, como: você é capaz, você conseguiu, parabéns, você é muito importante para mim, eu acredito em você. Essas frases criam pensamentos que potencializam a autoestima, fortalecem a autoaceitação, a autoconfiança e o autorrespeito, estimulando seu filho a enxergar oportunidades em meio aos desafios, acreditar em seu potencial e agir de forma construtiva. Quer isso para o seu filho? Seja exemplo de otimismo, resiliência, perseverança, mantenha relacionamentos harmoniosos e saudáveis para que ele acredite que é possível amar e ser amado, ser feliz nos relacionamentos e que conquistar o que deseja é possível. E agora eu vou precisar ir para um rápido intervalo comercial, mas eu já volto, não sai daí.
Voltei e agora eu vou trazer um alerta sobre a dengue, em especial para a terceira idade. Os casos de dengue estão muito altos em diversas cidades e a terceira idade é especialmente vulnerável aos sintomas da doença. Quem vai nos explicar um pouquinho mais é a doutora Elisângela Chaves. O número de casos de dengue no Brasil nesse início de 2024 já triplicou em relação ao número de casos confirmados em 2023. E além do aumento da incidência da doença, o número de mortes também tem sido expressivo. Nesse contexto, a população idosa tem um risco consideravelmente maior de mortalidade pela dengue em comparação com indivíduos de outras idades. O idoso tem uma menor reserva fisiológica, tem diminuição da imunidade pelo próprio envelhecimento normal, além da presença de doenças crônicas como a hipertensão, o diabetes e doenças cardiológicas. Dessa forma, diante de uma doença como a dengue, o idoso tem maior risco de desidratação, hemorragias ou mesmo da necessidade de internação hospitalar e risco de óbito. A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou grave, podendo levar à morte. Geralmente, a primeira manifestação é a febre alta, acompanhada de dores musculares, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Náuseas e vômitos também são comuns. A forma grave inclui dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Por isso, ao apresentar sintomas, é essencial que o idoso procure um serviço de saúde para imediata avaliação. O diagnóstico inicial da dengue é clínico, ou seja, baseado na história e no exame físico. No entanto, os sintomas são muito comuns e podem estar presentes em outras doenças virais. Hoje em dia, é possível confirmar o diagnóstico através de testes rápidos nos primeiros dias dos sintomas e exame de sorologia a partir do 6º dia do início do quadro clínico. O tratamento da dengue é sintomático, utilizando analgésicos e antitérmicos. Recomenda-se o repouso, o aumento da ingesta de líquidos como água, sucos e água de coco. E muito cuidado com a automedicação, pois pode agravar a doença. Atenção com medicamentos que contenham AS, ibuprofeno e anti-inflamatórios, como a nimesulida e o diclofenaco. Esses medicamentos devem ser evitados, pois aumentam o risco de hemorragias. Já temos vacina para dengue, no entanto aprovada para a faixa etária de 4 a 60 anos. A segurança da vacina não foi testada em idosos e por isso ainda não tem sido recomendada. Nesse caso, a melhor forma de prevenção são os cuidados no ambiente do idoso. O vírus da dengue é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar. Os ovos do mosquito podem sobreviver por aproximadamente 1 ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. Para combatê-lo, é essencial tomarmos alguns cuidados. Mantenha a caixa d'água fechada. Não acumule lixo no quintal. Mantenha o lixo sempre bem fechado. Não deixe água parada em pneus e vasos de plantas. Coloque areia se necessário. E não deixe calhas entupidas. Recomenda-se ainda o uso de repelentes nas áreas expostas do corpo, principalmente em ambientes abertos. Enfim, a dengue é uma doença séria e devemos cuidar do nosso ambiente domiciliar para que o mosquito não espalhe a doença, colocando em risco a nossa vida e a de outras pessoas. E a nossa última dica de hoje é com a terapeuta energética Camila Duran, sobre a leitura de oráculo. Afinal, para que serve a gente se consultar numa leitura? Independente de qual seja. Seja uma leitura do seu mapa astral, seja uma leitura de cartas de tarô, de baralho cigano, de runas, ou mesmo da quiromancia, de borra de café. Para que serve uma leitura? Eu ouço que muita gente tem medo de saber como é que vai ser as coisas da vida. Ou simplesmente chegar ali no oraculista e perguntar sobre a vida, medo das respostas que vão chegar. Mas, qualquer tipo de leitura,
ela não é exatamente aquela previsão, adivinhação que a gente está acostumado a escutar no mundo da fantasia e tudo mais. Aquilo é para a gente entender o que vai acontecer e, se caso tiver qualquer coisa negativada, a gente poder mudar. Vamos supor que tem ali na sua leitura de um baralho cigano normal, que vai acontecer um término na sua vida. Esse término pode ser qualquer coisa, mas vamos colocar mais profundamente que seja um término de um trabalho que você esteja fazendo, né? O emprego que você está hoje. Por que apareceu aquilo? Para que é necessário que você saiba daquilo? É exatamente para você conseguir se programar, para você conseguir entender. Tá, vai terminar o contrato, um emprego ali, eu vou ser demitido. Através disso, você consegue se adiantar nas coisas da sua vida. Então, consegue se programar financeiramente, consegue se programar para achar outro lugar. E muitas vezes você já estava procurando outro lugar. Isso só vai trazer mais uma certeza de que não é mais para você estar naquele momento, naquela empresa, fazendo aquela mesma coisa que você faz todo santo dia. Quando aparece um término de um relacionamento, você consegue já entender melhor o que está acontecendo e sofrer menos. Basicamente, qualquer tipo de leitura é para isso, para você sofrer menos e também ter entendimento de como funciona a vida, que a gente não controla tudo. Claro, tem situações que podem sim atrapalhar. Que situações seriam? Questões onde você tem uma ansiedade muito aguçada e nisso ela começa a trazer problemas para você. Então você faz uma leitura. Através daquela leitura fala que você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. E ao invés de você viver no agora, você fica tão ansioso que aí você vai querendo o tempo todo que aquilo aconteça logo. E não acontece nunca. Isso atrapalha sim o momento certo que era para ter acontecido. Qualquer briga, qualquer desilusão da vida pode sim acontecer de atrapalhar o que foi dito, mas é necessário lembrar, qualquer leitura não é uma sentença. Nada ali é para sempre, que, nossa, disse que eu vou me casar e até hoje nada. Pode ser que tenha dito que você vai se casar, mas não te passou uma data, não disse quando. A leitura é atemporal. Lógico que tem previsões, técnicas, métodos que a gente consegue sim colocar, por exemplo, a mandala astrológica, ver durante o seu ano todo como são essas energias. Mas aquela energia pode perpetuar por um tiquinho mais, pode ficar um pouco mais na sua vida. Não necessariamente anos, mas pode sim. Agora, uma leitura que não traz um método com prazos, com datas, como a mandala astrológica, ela vai fazer a leitura de acordo com o que você precisa saber. Então, pode ser que você leia hoje, que você vai ter o emprego dos seus sonhos, mas ele só vai acontecer mesmo daqui 2 anos, daqui 5 anos. Tem leituras que eu mesma fiz há anos atrás e que estão acontecendo agora. Assim como eu tenho clientes que já fizeram leitura comigo há meses atrás e que nada estava acontecendo na vida dele e começou a destravar agora. Então, nada é para sempre. Pode ser o momento de agora, como pode ser coisas que você precisa saber. Todo mundo, na hora que vai fazer essa leitura, não importa de qual oráculo seja, precisa estar aberto e receptivo para acontecer aquilo de forma tranquila e mais fluida. E sempre traga as coisas, as questões que você tem muito claras. Então, se você já sabe que vai ter a leitura, sei lá, daqui 2 dias, começa hoje a pensar. O que eu posso fazer? Como eu posso trazer essa questão? Se ainda não conseguiu colocar essa questão de fato em uma pergunta ou colocando ali, mostrando a sua questão para quem está fazendo a leitura, pergunte para ela como que eu posso colocar isso para as cartas. E aí, automaticamente, a gente ali no papel de tarólogo, de oraculista, consegue te guiar certinho. Deu para entender como e para que serve essa leitura? Se você tem interesse, pensa bem o que você realmente quer e, lógico, eu tô aqui para te ajudar.
Gostaram do programa de hoje? Espero que sim! Para você assistir novamente e compartilhar com as amigas, corre lá no nosso canal do YouTube, que todos os nossos programas e dicas ficam todos disponíveis para você. Não se esqueça de evitar o acúmulo de água na sua casa e também na sua vizinhança. Te encontro novamente na semana que vem, às 9 horas, aqui na TV Diário Campineiro. Até lá!